E aí pessoal, aqui é o Felipe, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso de Perspectiva. Nessa aula a gente vai falar sobre elipses e a regra do T. Bom, vamos aqui então para o Blender. No nosso desenho a gente vai usar elipses da mesma maneira que a gente usava caixas, né, para construir o nosso desenho. Vamos dar uma olhadinha aqui no Blender para a gente ver como os nossos círculos se transformam em elipse quando eles estão em perspectiva. Aqui no Blender eu tenho um círculo e conforme o nosso círculo vai girando e ficando em perspectiva, vocês vão reparar que ele vai se transformando em uma elipse até o ponto que ele fica uma linha reta, né? E depois ele volta a se transformar em uma elipse até que ele chegue do outro lado lá e se transforme de novo em um círculo. E não é só isso, pessoal. Repare também, pessoal, que se o nosso círculo estiver ocupando lugares diferentes na nossa cena, ele vai ser desenhado de forma diferente. Então, aqui no meio a gente tinha visto que ele era representado quase como uma reta, né? Se eu pegar e sem rotacionar ele, né, puxar ele um pouquinho aqui para o lado, ó, vocês conseguem ver que ele vai se transformando novamente em uma elipse. Para cá e para cá a mesma coisa. Isso acontece porque o nosso círculo em perspectiva ele é representado por elipses, tá pessoal? Vamos então para o Photoshop para a gente falar um pouquinho mais sobre as nossas elipses. Bom pessoal, agora que a gente já viu que nossos círculos vão ser representados por elipse por causa da distorção que a perspectiva tem neles, a gente vai ver a estrutura dessas nossas elipses antes de começar a desenhar elas. A primeira coisa que a gente tem que saber é que as nossas elipses vão ser formadas por dois eixos que vão se cruzar no meio dela, de forma perpendicular. Esses eixos são o eixo maior e o eixo menor. O eixo maior é a maior linha que cruza o meio da elipse, enquanto o eixo menor é a menor linha que cruza o meio da elipse. E por regra, as duas sempre vão ser perpendiculares, sempre vão estar num ângulo de 90 graus. A gente precisa prestar atenção também, pessoal, num negocinho chamado normal. O que é a normal de uma face, né? O vetor normal de uma face. É o lado para qual essa face está apontando. Então vocês conseguem ver aí no desenho os vetorzinhos normais dessas três elipses que a gente tem. E por que a gente vê essa questão da normal junto com a questão do eixo maior e do eixo menor da elipse? Acontece que, se a gente imaginar o eixo maior como sendo o topo de um T e o eixo menor sendo a sua linha base do T, essa linha base do T ela vai ser colinear com a normal da elipse. Então, sempre que a gente desenhar a elipse, a normal da nossa elipse vai estar na linha do nosso eixo menor. Isso vai ser bem importante para quando a gente for fazer cilindros, cones mais para frente, a gente vai usar bastante essa linha do T. É interessante prestar atenção também, pessoal, que esse T, ele sempre vai ser um T em 2D. Então, o nosso eixo maior e o nosso eixo menor sempre tem que formar esse T, tá? Sem aplicação da perspectiva nesse T. Então, por exemplo, este nosso T, ele sempre vai ser num ângulo de 90 graus, tá? Se a gente fizesse um T mais ou menos assim, ele parece um T indo em perspectiva, né? Que tá inclinado nesse ângulo e essa parte do T tá avançando em perspectiva. Isso aqui tá errado porque o T sempre precisa formar um eixo de 90 graus. Se a nossa parte do eixo maior, né, que é o topo do nosso T, tivesse nessa inclinação similar aqui, a inclinação dessa linha aqui, ó, o correto seria que o nosso eixo menor, a base do nosso T, estivesse apontando nessa direção, tá? Nessa questão do T, a gente vai descartar a perspectiva. O T sempre vai ser visto de forma 2D. Esse ângulo aqui sempre vai ser um ângulo de 90 graus. Vamos lá fazer nossos exercícios de elipse, então, para a gente tentar fixar essa questão dos eixos e da regra do T. Vamos lá, então, para os nossos exercícios. E o primeiro exercício que a gente vai fazer para treinar
a construção de elipses é o exercício de elipses em planos. E como a gente vai fazer esse exercício? A gente vai começar esse exercício fazendo um plano utilizando aqueles métodos de desenhar linha que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então aqui eu estou usando aquele método de linhas fantasmas para fazer um plano em perspectiva. Uma vez que a gente tiver o nosso plano, nós vamos usar a regra do x para encontrar o centro dele. Encontrando o centro dele, nós vamos traçar duas retas para definir o meio dos nossos lados do plano, né? Pode ser até clarinho assim, igual eu tô fazendo. Ou pode ser no preto mesmo, não tem problema. Com o nosso plano definido, nós vamos usar o mesmo método de linhas fantasmas para criar uma elipse dentro desse plano. A nossa elipse, pessoal, precisa tocar os 4 lados do nosso plano. E vocês vão perceber que é bem difícil fazer isso. Então a gente vai tentar encaixar a nossa elipse aqui dentro. A nossa elipse, pessoal, a nossa elipse vai precisar tocar os 4 lados do plano. E a gente vai tentar, através daquele mesmo jeito de linhas fantasmas, encaixar a nossa elipse aqui dentro. Vocês vão ver que é bem difícil, tá, esse exercício. E ela vai ficar bem tortinha mesmo. Vou fazer mais um plano. É sempre bom também, pessoal, a gente fazer a nossa elipse e passar umas 2, 3 vezes por cima para ir ajustando ela e não tentar fazer logo de primeira ela certa. Vou definir o meio das nossas laterais do plano. Fazer mais um plano aqui, vou tentar fazer esse plano mais de pé aqui.
Um plano bem distorcido, né? Bem, com uma perspectiva bem forte. E a nossa elipse. Tentar fazer a nossa elipse. Encostar em todos os lados do nosso plano. Vou fazer mais um aqui. Encaixar ela aqui. Vou tentar fazer a elipse encaixando ela dentro do plano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou aproveitar que sobrou espaço aqui em cima, vou fazer mais uma. Esse exercício, pessoal, não se deixe enganar não. Ele é um exercício bem difícil de se fazer. Porque essas limitações, a gente tentar fazer uma elipse tendo limitações, muitas vezes a gente vai tentar fazer a curva da elipse antes de tocá-la no canto. Então tentem não passar e não deixar a elipse de vocês flutuando. Tá, pessoal? Esse é o nosso primeiro exercício das elipses. Pode fazer bastante repetições dele, que é um exercício bem bom, bem útil. E o nosso segundo exercício, ele é mais simplesinho e vocês podem usar ele também como aquecimento. Tá? Depois que vocês fizerem esses exercícios, podem usar tanto esse do elipses em planos quanto elipses livres, mas elipses livres vocês vão ver que a gente vai desenhar mais elipse, mais tranquilinho, então eu acredito que ele seja melhor para aquecimento, tá?
Então eu vou só fazer o nosso ghosting line aqui, nossa linha fantasma, e vou fazer uma elipse. Vou fazer nossa linha fantasma. Eu vou falar para vocês, pessoal, fazerem assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tentar não fazer de primeira e tentar passar de novo por cima da elipse. 1, 2, 3, 1, 2. Tá. É que aqui, pessoal, as minhas estão saindo melhor de primeira, né? Do que se eu ficar fazendo por cima, assim. Mas pode fazer várias e várias vezes, tá? Vou fazer uma mais abertinha aqui, ó, que é mais difícil. Pode fazer várias, pode fazer uma encostando na outra. Pode fazer mais aberta, mais fininha. Para treinar o movimento com o braço, né? Para fazer as elipses. Tá, pessoal? Esse exercício ele é mais simplesinho, então vamos fazer um incrementinho nele aqui. E depois que a gente fazer as elipses, a gente vai dar uma estudadinha nelas. Vamos tentar traçar aqui o nosso eixo maior de cada elipse. Sempre lembrando que o eixo maior, a maior linha que corta a nossa elipse passando pelo meio, né, pessoal? Aqui, eu acredito que ela ficou mais um círculo do que uma elipse, né? Mas talvez ela esteja um pouquinho inclinada acima. E agora vamos fazer o nosso eixo menor, que é a menor linha que corta o centro da nossa elipse. E lembrando que essa linha sempre vai ter um ângulo de 90 graus com o nosso eixo maior. E é bem difícil de acertar isso também, tá, pessoal? Não se deixe enganar, não. Mas é muito interessante a gente treinar isso. Para a gente conseguir achar porque achando o nosso eixo maior, nosso eixo menor, a gente também consegue achar a normal da nossa elipse, né? Lembra que a normal ela é colinear com o nosso eixo menor. Essa aqui ele está bem de pezinho, então o eixo menor dele talvez esteja bem assim. Na verdade está um pouquinho inclinado. Essa aqui ela de fato ficou mais um círculo mesmo, né? Não tá um círculozinho perfeito, mas ela ainda é um círculo.
E lembrando também, né, pessoal, aquilo que a gente já falou. Que a normal da nossa elipse ela é colinear com quando a gente fala de um universo 2D, a normal da nossa elipse é colinear ó, isso aqui acho que tá mais errado, acho que ele seria mais assim, ó, o eixo menor da minha elipse, colinear com o nosso eixo menor, tá bom? Então façam esses exercíciozinhos que na semana que vem a gente já começa a utilizar essas elipses para fazer cilindros e cones, tá bom? Valeu, pessoal!